Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar a falar sobre progressão aritmética e nessa aula de agora então a gente vai falar sobre a representação genérica dos termos de uma progressão aritmética. Tá? Então eu vou olhar apenas para três casos, que é o caso de três termos, quatro termos e cinco termos, mas você consegue expandir isso para mais termos, 6, 7, 8, 9, quantos termos você quiser. Tá? Então basta você aproveitar o conceito principal, que é bem simples e tem uma utilidade importante em muitas resoluções de problemas, tá bom? Então, vamos falar disso agora, tá? Então, vamos lá. Numa PA de três termos, o que acontece? A gente tem aqui um termo no meio, né? Então, a ideia, não só da de três, mas a de cinco também, a ideia é fixar nesse termo do meio. Então, no caso de três termos vai ser o segundo, no caso de cinco termos vai ser o terceiro. E aí a gente escreve todos os outros termos em função desse. Quando a gente retrocede, né, a gente vai subtrair R e quando a gente avança, a gente vai somando R, ou seja, a razão da progressão aritmética. Então, repara o seguinte, olha só. Então, uma PA de três termos, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar x menos R, x e x mais R. Ou seja, então eu fixei o do meio, que é o segundo. O primeiro eu escrevi em função dele, né, subtraindo a razão. E o terceiro eu escrevi em função dele, somando a razão. A gente consegue fazer a mesma coisa para o de cinco termos. Por quê? Porque a gente pode escrever assim, ó, x menos 2R, x menos R, x mais R e x mais 2R. Ou seja, a gente fixou o do meio, né? A gente chamou o do meio, no caso terceiro, de x, fomos subtraindo R para escrever os anteriores, e para escrever os sucessores, a gente foi somando R, tá? E aqui é a mesma coisa. Para voltar, eu subtraí R, e para avançar, eu somei R. Beleza? O de quatro termos eu vou falar no final, tá? Vou deixar para o final. Antes, vamos ver um exercício que a gente utiliza essa forma de escrever, essa forma diferente de escrever os termos de uma progressão aritmética, tá bom? Bom, essa representação, antes de eu falar, não é o que eu vou usar aqui nesse problema, mas essa representação ela é muito importante, principalmente quando você conhece a soma dos termos de uma PA. Porque, repare, se eu sei a soma dos termos, se é me dado a soma dos termos, ao escrever dessa maneira, a gente consegue achar facilmente o termo do meio. Porque ao somar, esse menos 2R vai embora com 2R, esse menos R vai embora com R, por exemplo. Então a gente ficaria com essa soma, vai dar exatamente 5x, essa soma aqui vai dar exatamente 3x. Então, se você sabe a soma dos termos da PA, você consegue achar esse termo do meio, esse termo médio, rapidamente. Tá? Não é o que eu vou usar nesse problema, mas essa anotação simplifica muito as contas para a gente chegar no resultado que a gente quer, que é o que a gente vai ver agora. Então aqui, ó, os lados de um triângulo retângulo formam uma progressão aritmética crescente. Mostra que os lados desse triângulo são proporcionais a 3, 4 e 5. Bom, então vamos lá. Então a gente tem um triângulo retângulo, certo? Então, como ele fala que os lados formam uma progressão aritmética crescente, a gente tem um menor termo, um termo do meio e um termo maior. Tá? Bom, o termo maior certamente é a hipotenusa, porque num triângulo retângulo, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. E como ele falou que é uma progressão aritmética crescente, então essa hipotenusa, a medida dessa hipotenusa vai ser o último termo. Então a gente vai ter que essa hipotenusa aqui, então, é x mais r. Bom, a gente tem dois catetos aqui e tanto faz qual que você vai escolher o do meio. Pelo meu desenho, o do meio vai ser esse, porque esse cateto é maior que esse, certo? Então esse cara aqui vai ser o x
e esse camarada aqui é que vai ser o x menos r. Só que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sendo assim, o que isso aqui nos dá então? Então, aplicando o bom e velho Pitt, a gente tem que x mais r ao quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos r ao quadrado. Bom, então olha só, eu vou abrir esse e esse produto notável. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 2rx mais r ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2rx mais r ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, após fazer essa expansão, o que a gente tem? Esse x ao quadrado vai embora com esse. Poderia ser isso também, problema nenhum. Esse r ao quadrado aqui vai embora com esse. Passando esse menos 2rx para cá, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar que x ao quadrado menos 4rx é igual a zero. E aí repara o seguinte, a gente tem x em ambas as parcelas, não é isso? Então, a gente pode colocar o x em evidência. Então, aqui eu tenho x igual a zero ou x... Ah, não, peraí, ainda não coloquei em evidência, né? Perdão. Então, aqui vai ficar x vezes x menos 4r igual a zero. Aí sim. Bom, aí o que acontece? A gente tem um produto dando zero. Se a gente tem um produto dando zero, um dos fatores tem que ser zero. Então, ou o x é igual a zero, ou x menos 4r é igual a zero. Ocorre que o x não pode ser zero. Por que o x não pode ser zero? O x não pode ser zero porque x é a medida de lado do triângulo. Então, se o x não pode ser zero, a gente descarta esse. Se x menos 4r é igual a zero, é porque o x ele é igual a 4r. E aí, o que isso aqui nos dá, né? Isso aqui nos dá o seguinte, isso aqui nos dá que esse cara ele é igual a 4r, esse cara é igual a 3r e esse cara ele é igual a 5r. Ou seja, os lados desse triângulo retângulo são proporcionais a 3, 4 e 5, onde a constante de proporcionalidade aqui é exatamente quem? É exatamente a razão da progressão aritmética. Tá? Então, todo triângulo retângulo, que tem os lados em progressão aritmética são os lados com o proporcionais a 3, 4, 5, ou seja, então vai ser 3, 4, 5, 6, 8, 10, assim por diante, tá? E os múltiplos, né? Um dos triângulos mais famosos que tem, né? Que é o famoso triângulo 3, 4, 5, tá? Beleza? Então, sempre que eu tiver isso, os lados em progressão aritmética, apenas esse triângulo com o lado proporcional a 3, 4, 5 apresenta essa característica, nenhum outro, tá? Nenhum outro apresenta, tá bom? Bom, então para a gente fechar essa aula, né? Eu deixei isso por último, porque isso é um pouquinho mais difícil de entender, não é muito claro no início. Porque qual o problema, né? Qual foi a ideia do com 3 e com 5 termos? Era fixar o do meio. Só que com 4 termos, por exemplo, não existe o termo central. Então, se não existe o termo central, quando tinha um número ímpar de termos eu olhava para o do meio, aqui eu vou olhar para os centrais. Então, eu vou escrever em função desses. Só que aí eu vou escrever esses dois meio que, como é que eu posso dizer? Eles vão ter duas variáveis aqui, tá? Como você vai ver agora. Então aqui, ó, para 4 termos, a gente escreve assim, ó, x menos 3y,
x menos y, x mais y, x mais 3y. E aí repara comigo, né? Daqui para cá, a gente não somou R, né? Quer dizer, a gente até somou um R, mas esse R ele tem um valor específico, né? Ele é igual a quem? Ele é igual a 2y. Ou seja, então a gente escreveu em função dos do meio, né? X mais y, x menos y. E aí com isso, a nossa razão fica igual a esse 2y. Então, quem é esse y, né? Esse y, ele é a metade da razão. Então, é como se ele dividisse, né, a razão ao meio e pegasse dos centrais, o central menor, digamos assim, com um x, né, que seria, né, o nosso termo central, menos a metade da razão, e o outro com mais a metade da razão, e aí ao somar fica a razão por inteiro, e aí com isso a gente consegue escrever todos os outros da mesma maneira, certo? Então é assim que a gente escreve uma progressão aritmética de 4 termos na forma genérica. Enfatizando mais uma vez porque isso é importante. Essa maneira de escrever ela é muito importante em problemas que ele te dá a soma dos termos da PA. Aqui, por exemplo, ele poderia ter dado o perímetro do triângulo, digamos, né? Se ele der o perímetro do triângulo aqui, a gente consegue achar a razão dessa PA, beleza? Porque a soma dessa PA aqui é igual a 12R, então se a gente tem um perímetro, essa razão é então o perímetro dividido por 12. Tá bom? Beleza? Então, queridos, dessa maneira a gente encerra essa aula e até a próxima. Um abraço.